Bom, nós começamos esse estudo, tinha um propósito, a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou fazer uma retrospectiva das aulas que tivemos, para você lembrar. Eu comecei falando sobre os benefícios de fazer a vontade de Deus. Comecei falando sobre como é a atitude, às vezes, imatura que nós temos, de imaturidade. E nós dizemos que amamos Deus, mas estamos cheios de paradigmas, cheios de preconceitos, de ideias, de dogmas e coisas na nossa cabeça. Eu comecei contando a história de Pedro, quando ele tem uma revelação, estava orando aí lá no terraço, se diz, né? Na parte de cima, e de repente tem essa revelação, Deus falando com ele e dizendo: Pedro, mata e come. Quando aparece assim um lençol com todo tipo de alimentos que eram considerados imundos para a dieta hebraica, né? Para a dieta dos israelitas. Eles não comiam animais imundos, e é bom a gente lembrar e saber, assim como o pastor falou sobre o vinho, eu vou fazer um lembrete a vocês. Comer coisas que não são permitidas na Bíblia é uma boa recomendação e uma boa dieta a seguir. Jesus comia peixe, comia carne pura, boi, cordeiro, essas coisas são permitidas na Bíblia e fazem bem. Você vai viver muitos anos se você segue a recomendação bíblica da saúde, né? Então ele tinha um propósito para dizer ao Senhor, quando ele disse: Pedro, mata e come, né? E ele disse: não, Senhor, de modo nenhum, de jeito nenhum, eu não vou comer isso porque isso é pecado. Mas Deus estava pedindo a ele: mata e come, Pedro. E aí Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, eu não faço essas coisas, eu sou judeu, eu não como isso. E o Senhor lhe disse: olha, não chames imundo aquilo que eu santifiquei. Amém? Então ele estava dando uma revelação sobre o tipo de pessoas que ele ia alcançar futuramente no seu evangelismo. Então nós refletimos sobre a atitude de Pedro, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Deus nos pede certas coisas. Não, Senhor, não me pensa isso. Eu faço qualquer coisa, isso não. Eu não vou fazer de modo nenhum, Senhor. Então nós temos essa atitude que nós temos que vigiar, avaliar nossa vida e se Deus estiver pedindo a você fazer algo essa noite, algo que você tem conflito, né? Então, é importante que você esteja alinhado com a perfeita vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, nós falamos sobre os benefícios de você fazer a vontade de Deus. Se você fizer a vontade de Deus, você está qualificado, habilitado e em conexão com os céus abertos. A Bíblia diz que você vai ser prosperado, abençoado, que você vai ser rodeado de favor. E eu quero isso na minha vida, quero o favor de Deus, porque um dia de favor de Deus, meu irmão, é muito mais produtivo que 1000 anos você se matando, se esforçando para conseguir as coisas. Como nós precisamos do favor de Deus. Amém? Falamos sobre os benefícios de fazer a vontade de Deus e as consequências quando você não faz a vontade de Deus. As tristes consequências de você virar as costas para o Senhor. Se Ele é o Rei, nós somos seus súbditos, nós precisamos nos render à sua soberania, à sua grandeza, à sua majestade. Então, se Ele é Rei, nós precisamos nos submeter ao Senhor. Amém? Quem somos nós para estarmos ditando ordens ao nosso Deus? Não podemos estar argumentando com Deus. Então, fazer a vontade de Deus é inteligente. E isso vai trazer muita bênção para a nossa vida. Quem deseja essas bênçãos para a nossa vida? Amém? Então, nós vimos depois, na segunda aula, sobre a orientação divina. Nós precisamos ser peritos, inteligentes e sermos doutores em orientação divina. A orientação divina é você escutar a voz de Deus, ouvir a voz de Deus para Ele te guiar. Nós escutamos muitos testemunhos de pessoas que foram orientados por Deus e nós vimos aqui um caso.
Que bom que o Senhor ouviu a voz de Deus falando sobre Jonas. Jonas era alguém que achava que estava fazendo o que estava certo, mas ele estava fora da vontade de Deus. E Deus tinha um propósito sábio, um propósito inteligente para isso, né? Então, nós vimos que é muito importante para você seguir o caminho do Senhor, o caminho que Ele estabeleceu na sua vida. Ele tem um caminho para você. Quando Deus fala sobre o caminho, assim como estão altos os céus da terra, assim estão altos os caminhos do Senhor que os caminhos dos homens. Amém? Porque os pensamentos do Senhor são diferentes aos nossos. Por isso precisamos estar sensíveis à voz de Deus. Que o que Deus tem para nós hoje? Qual é a vontade de Deus hoje? Para ti, para mim, para você, para a igreja, para seu trabalho, para seu ministério, para a sua família. Precisamos ouvir o que Deus quer. Porque é muito provável, amados, quando nós estamos vendo os resultados e os frutos, que os frutos não são bons, provavelmente seja porque nós estamos fazendo algo contra a vontade de Deus. E a vontade de Deus precisa ser revelada na sua vida, como um fundamento, um alicerce forte, onde você precisa estar bem posicionado e parado. Amém? A igreja tem dificuldades de fazer a vontade de Deus. Ela é muito esperta em ter argumentos, excusas e desculpas para se justificar o que está fazendo. Mas eu vou te dizer que nossa oração seja como Davi. Salmo 143, vou ler para você. Faça-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois eu em ti confio. Oh, aleluia. Diz, pois em ti confio, faça-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade. Diga comigo, a tua vontade. A tua vontade. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me teu bom espírito por terra plana. Amém? Ele orava e pedia para fazer a vontade de Deus. Salmo 40, versículo 8. Pegue aí, por favor, a sua Bíblia e leia como ele orava pedindo a fazer a vontade de Deus e como era a sua reação, como eram suas emoções e sentimentos respeito à vontade de Deus. Ele falava assim: Senhor, eu me deleito em fazer a tua vontade, Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Fazer a tua vontade tem me agradado. Olha que tremendo. Como é que esse homem não ia ser chamado de homem conforme o coração de Deus? São poucas pessoas que oravam. Fazer a tua vontade, Senhor, tem me deleitado, tem me agradado. Eu gosto de fazer a tua vontade. Irmão, será que você consegue dizer isso? Será que você consegue dizer isso no seu tempo de oração, de comunhão com Deus? Eu quero fazer a tua vontade e me deleito, Senhor. Eu quero te agradar. Eu quero que o Senhor fique feliz. Eu quero me deleitar fazendo aquilo que o Senhor me pede. Olha que tremenda oração. Amém, amados? Na aula número 3, nós vimos então as 7 maneiras de conhecer a vontade de Deus. Essa aula foi poderosa, porque vimos que nós podemos descobrir qual é a vontade de Deus. Que uma delas, para você conhecer a vontade de Deus, é a palavra. Você precisa conhecer a palavra, porque na palavra você vai descobrir também o que não é a vontade de Deus. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, está aí os 10 mandamentos. É uma dos nortes de os critérios de Deus para a gente poder compreender, entender e precisa ser revelado na nossa vida. Amém? As 7 maneiras de conhecer a vontade de Deus. Não tenho tempo, mas estou fazendo esse resumo aqui do que nós vimos. Falamos de que nós precisamos ouvir a voz do Espírito, o rema de Deus, o conselho, que nós conhecemos a vontade de Deus através de portas abertas e portas fechadas. Quando se fecha a porta, provavelmente é um sinal de que não seja a vontade de Deus. Amém? E vimos outras maneiras de nós conhecer a vontade de Deus. Na aula número 4, falamos sobre como tomar decisões. É importante, todo o tempo você está tomando decisões, e quando você precisa tomar uma decisão e de repente você faz em teu próprio entendimento, a Bíblia diz: há caminho
que para o homem parece reto, mas seu fim é caminho de morte. Há um caminho que ao homem parece ser um caminho certo, mas seu fim é caminho de morte. Eu contei episódios como certos turistas que vieram para o Rio, para Santa Catarina, que pegaram o GPS errado. Muitos turistas argentinos terminaram sendo assassinados quando foram parar nas favelas. É triste isso, mas aconteceu. Por isso, a gente precisa estar em oração. Porque você não sabe que aquela decisão que você precisa tomar em um minuto, um instante, não tem muito tempo, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E se você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é muito provável que a decisão que você tome vai dar fruto para a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Como tomar decisões inteligentes é deixar de você ser guiado pela mente natural e você começar a ser guiado pelo Espírito. Amém? Porque o homem que é guiado pelo Espírito, meu Deus, ninguém segura. Amém? Oh, glória a Deus! Depois falamos sobre uma vida em prioridades. Como a gente precisa organizar nossa vida em prioridades. Para você tomar decisões, você precisa ter uma boa ordem de prioridades. Primeiro Deus, primeiro Deus. Se sabe que primeiro Deus vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Primeiro é Deus, buscar primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Primeiro Deus. Nunca você vai falhar quando você coloca Deus primeiramente na sua vida. Então, na ordem de prioridades, primeiro é Deus, a família, seu cônjuge, a pessoa que você ama, aqueles que são solteiros, louvado seja Deus, a família. E assim por diante, nós fomos falando sobre prioridades e como as prioridades são boas para a gente poder tomar decisões. Mas nossa vida, muitos cristãos são caracterizados por ter uma vida desordenada. Não sabem quais são as prioridades. Tem conflito em saber o que vem primeiro. E o que acontece? Quando você não tem prioridades, a vida vai te levando, a vida vai te empurrando. E você vai sendo empurrado pela maré dos problemas, das circunstâncias, das adversidades. Quem dita a regra do jogo não é você, é o sistema desse mundo. O sistema que foi estabelecido para que você construa tijolos para o faraó. Esse é o sistema. Para que você fique ocupado, muito menos servir a Deus. Para que você faça a obra de meio coração, um coração dividido. E Deus nos manda fazer a sua obra com todo o nosso coração. Amém? Todo o nosso coração. Nós vamos, próximo estudo, em nome de Jesus, vamos falar como Deus fala sobre nós fazemos a obra de todo o coração, 100%. Amém? Em nome de Jesus, você vai ver os resultados, os frutos de quando nós fazemos a obra para o Senhor. E depois vimos Jesus e a vontade de Deus. Como era tão prioritário para Deus, para Jesus Cristo, fazer a vontade do Pai. Um homem que falava: Pai, se possível, passa-me de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a tua vontade, Senhor. Que maravilha! Que ordem de prioridades, como ele estava tão alinhado com Deus, com seu Pai. Disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim no céu como na terra. Amém? Em nome de Jesus. Então, tudo isso foi o que a gente estudou. E por que estudamos tudo isso? Tem algum sentido para nós? É importante para nós? É importante? Foi importante para você? Deus quer que o mistério da vontade de Deus seja revelado em sua vida. Seja revelado, porque, como falei, muitas vezes pedimos coisas ao Senhor que provavelmente não sejam sua vontade. Nós cristãos temos, às vezes, certa confusão. Aí o diabo vem, assim como existe uma vontade de Deus, existe uma vontade de Satanás.
E a vontade de Satanás é justamente frustrar o plano de Deus na sua vida. A vontade de Satanás é roubar, matar, destruir tudo aquilo que Deus desenhou para você. Tudo aquilo que Deus projetou para a sua vida. Para você viver a vida abundante de Deus. Então Ele vem todos os dias para que você esteja sempre com muito barulho no seu ouvido, com muitas coisas nos seus olhos, seus sentidos todos, atolados de confusão de coisas, de informação. E não tem nada para Deus, não tem como você se conectar com Deus. Então existe uma vontade de Satanás. E a vontade de Satanás a gente precisa também estar de olho, estar com olhos abertos, para a gente não ser confundido. Há uma história na Bíblia, uma história muito forte sobre o profeta jovem e o profeta velho. Ouviu falar sobre isso? Está no livro dos Reis. Se eu não me esqueço, não me lembro bem, acho que está em 1 dos Reis 3. Um jovem profeta que tinha uma missão, dar uma palavra para o rei. E aí foi o jovem profeta dar a palavra. Ele tinha uma certa instrução, coordenadas. Ele tinha que ir, não podia voltar pelo mesmo caminho, não podia parar, ele tinha que andar. Até que apareceu o profeta velho, trazendo uma direção para ele. Deus também fala comigo. Sabe o que Deus disse para mim? Que você tinha que vir almoçar comigo em casa. Tem um lanchinho para você. Venha. Não. O Senhor disse que eu não parasse. Venha, rapaz. Deus falou comigo também. E ele convenceu. E o jovem profeta caiu na cilada. E ele escutou a voz do velho profeta, ao invés de obedecer à voz de Deus. Isso que está acontecendo todos os dias em nossa vida. Você escuta vozes que não são a voz de Deus. E que eles vão te desviar do propósito. Escuta só, eu vou te repetir isso aqui. Eu tenho certeza que você hoje lutou contra essas vozes para te desviar do propósito. Isso é trágico, meu amado. Isso é algo que nós deveríamos avaliar, refletir e ter temor de Deus. Ter muito temor de Deus, porque as coisas de Deus, meu amado, são sagradas. Não dá para brincar de igreja. Não dá para brincar de fazer a obra de Deus sem a obediência a Deus. Sem estar comprometido e dedicado e consagrado a Ele. A história termina mal. O jovem profeta, finalmente, depois de que ele come aquela comida, infelizmente, a sentença vem. Depois vem a voz de Deus sobre... Nunca entendi essa história. Nunca entendi até agora. Quando chegar no céu, vou falar com Deus. Deus, por que você fez uma coisa dessa? O velho profeta depois vem e disse assim diz o Senhor, porque você desobedeceu, você vai morrer agora. Aí vem o leão e matou ele. Não comeu ele, mas ele ficou aí no caminho, como um testemunho público para todo mundo, que a gente não pode se desviar da vontade. É muito provável que você está lutando todos os dias. Por isso, uma das brechas que nós precisamos fechar em nossa vida é a confusão. E começa aqui, nossa cabeça. Muita gente confundida e não tem claridade. Então a gente fica orando por avivamento, orando pelo derramamento do Espírito Santo. E essas pequenas coisas, essas pequeninas coisas são fundamentos, alicerces que não dá para você abrir mão. A gente primeiro precisa construir com esse fundamento. Está 100% alinhado com a vontade de Deus em nossa vida. Amém, amado? Hoje eu te chamo, em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso porque eu fiz muitas vezes, me desviei da vontade de Deus sem eu querer. É muito importante que a gente compreenda algumas coisas que Deus deseja que você deixe de agir como criança, como menino. A Bíblia diz que Paulo falava assim: antes eu agia como menino, julgava como menino, fazia as coisas de menino, mas quando eu já fui homem, deixei as coisas de menino. Você já não é um menino de Deus, você é um homem, uma mulher de Deus.
Amém, amado? Em nome de Jesus. Então, você precisa agir com maturidade. Deus está interessado em seu desenvolvimento espiritual, em seu crescimento espiritual, em sua maturidade. Amém? Ele quer que você dê muito fruto para Ele. Muito, não pouco. E para isso você precisa crescer na fé. Você precisa crescer em sua fé. Precisa você crescer no seu caráter. Precisa crescer nos frutos do Espírito. Amém? Se nós pedimos o derramamento do Espírito Santo, cheio do Espírito, é os frutos do Espírito, é os dons do Espírito. Amém? É muito fantástico estudar isso. Precisamos a gente poder conhecer tudo isso em nossa vida. Então, muitas coisas que nós fazemos guiados, às vezes, em nosso próprio entendimento. Por isso nós precisamos todo dia orar: Senhor, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Não quero me estribar no meu próprio entendimento. Eu quero te reconhecer em todos os meus caminhos. Eu quero te reconhecer em todos os meus caminhos. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Teve um povo aqui que deu muito trabalho ao Senhor. Um povo rebelde. Que ele começou a murmurar. Oh, coisa ruim. Como a murmuração é justamente a porta que abre o pecado. E eles estavam no deserto e todos os dias maná, maná, maná. Eles faziam café da manhã com maná, almoço de maná, jantar de maná. Eles estavam já, não quero mais maná. O que foi que eles fizeram? Começaram a reclamar do almoço, do cardápio. Foram reclamar para Moisés que eles queriam carne. Eles queriam comer muita carne. A gente gosta, né, do churrascozinho, né? Churrasco na brasa. Lembra, né? Ele já começou a sorrir, aquele irmão. Imagina só, você ficar no deserto 40 anos aí, né? Dando toda aquela volta. E todo dia maná. Aí eles começaram a murmurar e pediram carne. Versículo 13, Salmo 106. Anote aí, por favor, porque essa palavra é super fortíssima e poderosa. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não esperaram no seu conselho, mas deixaram-se levar de cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Outra palavra diz, outra tradução, provaram a Deus, provocaram a Deus. E a Bíblia diz, e Ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. E Ele satisfez o desejo, mas fez definhar a sua alma. Em outra tradução, diz, Ele deu o que pediram, mas Ele enviou mortandade à sua alma. Por causa dessa brincadeira, sabe todos aqueles que morreram? Por causa dessa brincadeira, de pedir a Deus carne. Diz que eles comeram tanta carne que saiu pelas narinas a carne. Ele lhes deu o que pediram. Ele lhes deu. Eu vou te dizer uma coisa. A gente está nesse ministério da oração há uns 4 anos que estamos ativos na oração e estamos descobrindo que às vezes a gente pede coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E quando nós pedimos coisas que estão fora da vontade de Deus, olha, Deus é tão bom. Ele te ama tanto que Ele pode te dar o que você está pedindo. Mas essa aí é a consequência. E Ele não tem como abrir a mão, porque o culpável é você que está pedindo. Precisa você estar alinhado com a vontade de Deus. Porque as coisas que você pede para Deus provavelmente não sejam bom para você. Então, quando você sabe que é a vontade de Deus para a tua vida, então você vai lutar, vai perseverar, você vai persistir, você vai acreditar, você nunca vai se render. Amém? Então, eu venho dizer isso para que você entenda que tem coisas na vida que são aparentemente boas,
né? Mas que não são da vontade de Deus para você. Por isso, ore, peça a Deus sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Isso é bom para mim? Realmente é bom para mim? Deus nos ajude. Você como pai, como mãe, quando os seus filhos pedem alguma coisa, ai, como dói dizer que não, né? Às vezes você ama tanto eles que você quer dar para eles. E você depois vê que essa decisão pode trazer terríveis consequências. Deus é assim também. Tudo bem, eu vou te dar. Você quer? Seu teimoso, eu vou te dar o que está pedindo. E aí depois vem as consequências. O Espírito Santo fala nos nossos corações. Que a Tua Palavra nos revele, Senhor, em que área da nossa vida nós precisamos, Senhor, de Tua sabedoria, de Tua inteligência, de Teu conhecimento. Diz que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Amém, amados? O Espírito Santo fala em nossos corações. Que não seja o homem, que não seja a palavra escrita aqui, senão que o Espírito Santo revele aquela parte na tua vida que você fica implicando. E você sabe que Deus já colocou um ponto final. Aquilo não é para você continuar pedindo. Aí você, em vez de colocar o ponto final, coloca uma vírgula. Amém? E Ele lhes deu o que pediram. Não é uma palavra gostosa, amado. É uma palavra ruim para a gente ler. Mas a gente precisa isso para a nossa alma, para nós enriquecermos. Efésios 1, versículos 19 e 20. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 3 de Efésios, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção para Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Diga comigo, sua vontade. Oh, glória a Deus, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Nós somos aceitos no amado. E aqui tem algo interessante que diz assim, versículos 18: tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Em outra tradução fala sobre que Ele nos colocou em lugares celestiais. Aleluia. Amém? Glória a Teu nome. Mas o que eu queria ler aqui também, que Deus quer nos revelar o mistério de Sua vontade. E que Ele seja revelado em nossa vida. Esse é um tempo maravilhoso que está vivendo a igreja. Olha, por muito tempo a gente seguiu teologias erradas, falsos dogmas, encheram a cabeça de coisas, né? Mas hoje é um tempo de revelação da sua palavra. Deus está despertando a sua igreja. Ele está levantando uma geração de pessoas que vão ter os olhos abertos, iluminados com o entendimento do Senhor. E isso é o que nós precisamos orar com todo o nosso coração, que sejam abertos nossos olhos, para que nós possamos compreender o mistério da sua vontade para a nossa vida. Deus tem uma perfeita vontade para você e para mim. E eu estou concluindo com algo que eu me lembrei, Deus colocou no meu coração de falar para você, que me impactou muito quando eu comecei a servir a Deus. Tinha um jovem, adolescente, que ele escutou uma palavra de um professor da escola bíblica. Esse jovem se chamava Dwight. E aquele professor veio e falou, era no ano 1800, aconteceu isso no Chicago, nos Estados Unidos. Dwight era um homem, um caipira, que ele um dia, certa vez, disse, eu vou para a cidade, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou sustentar uma família. Ele queria só fazer dinheiro. E Dwight
ele vai, escuta a palavra, ele aceita Jesus, e o professor começa a dizer: olha, Dwight, é ilimitado o que Deus pode fazer com um homem que se submete à sua inteira vontade. É ilimitado o que Deus pode fazer com um homem ou uma mulher que está disposto a fazer a sua vontade em sua vida. E ele escutou essas palavras e ele começou a sonhar. E se ativou nele um desejo de servir a Deus. E ele escutou tantas vezes isso do professor que disse: professor, pela graça de Deus, eu gostaria de ser esse homem. Porque é ilimitado o que Deus pode fazer quando uma pessoa, não importa a idade, não importa a cor, a raça, não importa suas configurações. É ilimitado o que Deus pode fazer com uma pessoa que se submete à vontade de Deus. Olha, eu vou te contar uma coisa. Dwight era uma dessas pessoas improváveis. Quando ele ia na escola, ele começou a se preparar. Foi no Instituto Bíblico. Ele começou a se preparar e quando o professor falava João, ele começava a procurar na Bíblia, no Gênesis, no Éxodo. E aí, quando ele lia, apenas sabia ler. Era uma pessoa que tinha tantos efeitos. Coitado, era mais chamado de burro que uma pessoa que não tinha condições. Mas ele tinha uma coisa, ele estava decidido. Ele estava determinado a fazer a vontade de Deus. Ele tinha um dom para falar de Jesus. Irmão, ele não tinha eloquência, não tinha preparo. Ele era literalmente o que a Bíblia diz no livro dos Atos. Então, vindo que esses homens eram homens sem letras e do vulgo, fala assim, como que diz? Eram homens sem letras, iletrados, e homens assim, sim, né? Rudes, né? Eles vinham que tinham estado com Jesus, porque eram pessoas que estavam cheios do poder do Espírito Santo. Quando eles vinham, quando o povo de Israel via a convicção e o fogo que esses homens tinham, então eles vinham que eles tinham estado com Jesus. Isso é que tinha Dwight L. Moody. Já ouviu falar de Moody, o grande evangelista? Ele tinha um dom para falar de Jesus. E ele falava para as pessoas com tanto amor, não tinha pessoa que se resistia. E ele acabava se abrindo e se entregando a Jesus. Alguém que não tinha, irmão, ele só trabalhava fazendo sapatos. Ele consertava sapatos. Não tinha a menor ideia de nada. Mas um dia ele começou a construir um globo, né? E ele fez um mapa mundi. Ele fez todo o globo terráqueo. E ele começou a orar pelas nações. E orava. Dwight Moody se converteu num grande homem de Deus. E hoje em dia ele é uma das estrelas no firmamento dos grandes homens de Deus. Ele está o nome de Dwight L. Moody. Porque um dia acreditou e ele disse que é ilimitado o que Deus pode fazer quando um homem se submete à vontade de Deus. E isso venho deixar esse recado. Vou concluir isso para vocês. Que Deus quer que você faça coisas grandes com sua vida. Ele não está interessado em pequenas coisas. Deus não poupa nada. Ele quer que todos os seus talentos sejam frutificados e multiplicados para a glória dele. Amém, amados? Descubra hoje qual é o mistério da sua vontade. Deus tem grandes planos para você. Ele desenhou algo maravilhoso para ti. Ele tem planos de paz. Ele tem planos de paz. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus vai revelar a sua perfeita vontade na tua vida hoje. Não amanhã, esse é seu tempo. É um tempo para você começar a edificar e construir junto com Deus. Ele vai fazer grandes coisas com a tua vida. Ele te chamou. Não me escolheste vos a mim, senão que eu vos escolhi. Para que vades e deis fruto e para que teu fruto permaneça. Levante sua mão e receba essa palavra, para que teu fruto permaneça. Não para que apodreça, para que teu fruto permaneça. Para que teu fruto permaneça. Para que teu fruto permaneça. Se eu sou servo de Deus, Senhor, na revelação e na autoridade do teu Espírito, declaramos e profetizamos fruto que permaneça. Em nome de Jesus. Fruto que permaneça. Amém, amados.
Amém, amados. Em nome de Jesus, o Espírito Santo fala nos nossos corações. E nós encerramos aqui a palavra, te deixando um desafio e um apelo.